Nós sabemos. Sempre dissemos que se elegeriam deputados para a Assembleia da República. São eleições legislativas, não elegem nem primeiros-ministros, nem governos, mas sim deputados. E por isso, quando o PSD e CDS perderam mais de 750 mil votos, perderam também 25 deputados. E passaram até de 132 deputados, uma maioria absoluta confortável neste Parlamento, para 107 deputadas e deputados. Percebemos, portanto, os motivos da inquietação do PSD e CDS, mas mesmo assim, quem ouvisse os discursos de ontem poderia achar que eles eram capazes até de amolecer os corações mais empedernidos e, porventura, até de fazer chorar algumas pedras da calçada. Falou-se de golpe irreversível nas regras e convenções da nossa democracia, dizia o Primeiro-Ministro. Usurpação eleitoral, falta de humildade democrática e a tentativa de inverter o resultado eleitoral, dizia a bancada do PSD, dizia a bancada do CDS. Mas é estranho como aqueles que fazem estas acusações não conhecem sequer o mínimo da sua história enquanto grupos parlamentares. Olhemos para um passado recente, exatamente mesmo aquele onde PSD e CDS, enquanto governo, atiraram o nosso PIB, a riqueza do nosso país. 1999. E tinha o PS ganho as eleições com 115 deputados. E o que é que aconteceu no momento? O que é que o PSD fez naquele momento? Exatamente aquilo que está agora a acusar de incumprir a tradição os partidos da oposição. Veja-se, apresentou uma moção de rejeição a um governo que tinha uma base de apoio de 115 deputados, dizendo que tinha perdido as eleições e que tinha sido incapaz de garantir uma maioria social de apoio, por isso merecia ser rejeitado. É esta a demagogia de PSD e CDS, que só lembram as tradições quando lhe convém e que afinal se reconhece que para eles a história é a sua memória. E aí tem uma memória muito seletiva, só se lembram daquilo que lhes convém. É esta a realidade, quem está desesperado porque de facto perdeu as eleições. Porque não percebe o que aconteceu com o resultado eleitoral e porque ao olhar para as eleições apenas parece que quer fazer o papel de Calimero. A demagogia é esta da direita, que não conhecendo a sua história, também não diz bem ao que vem, nem reconhece que a austeridade que defendem foi a derrotada nas eleições. Vejamos aquele debate que a direita não quer fazer. O que é que aconteceu nas eleições passadas e o que é que aconteceu ao longo de 4 anos e como é agora possível que, de facto, uma alternativa se esteja a levantar? É que aquele arco que tanto embandeiram, o tal arco da governação, foi suplantado pelo arco da Constituição, aquela mesmo que não conheceram durante 4 anos e contra a qual governaram continuadamente. 4 anos sempre contra a Constituição. Só não foram 4 orçamentos de Estado porque o último, PSD e CDS, fizeram uma espécie de jogada de antecipação e atiraram para o Tribunal Constitucional as medidas ainda antes de as colocar no Orçamento de Estado. Se assim não fosse, seriam 4 orçamentos de Estado em 4 orçamentos apresentados por PSD e CDS que batiam na Constituição. Ora, todas e todos nós sabemos que se há um texto unificador de um país é a Constituição. Se há documento que diz como se organiza uma sociedade é a Constituição de um país. E por isso os extremistas são aqueles que, apoiando-se num governo e numa maioria parlamentar, governam contra esse regime instituído, governam contra essa palavra de um país que é a Constituição, e esses extremistas são exatamente PSD e CDS. Porque nós sabemos bem como a austeridade é ideológica e como ela foi o programa do Governo durante 4 anos e é ainda o programa do Governo para os próximos 4 anos. Ela promove a concentração das fortunas. Foi por isso que, ao mesmo tempo que o país empobreceu, nós vimos o número de milionários aumentar. Promove a desigualdade social e ela cresceu a cada ano do mandato do PSD e CDS.
destrói a solidariedade no nosso país e é por isso que a pobreza aumentou ao mesmo tempo que os apoios sociais foram cortados. E destrói essa solidariedade entre as gerações, entre aqueles que construíram um Estado social que agora esta direita quer desmantelar. E porque nós sabemos que a Constituição é aquilo que une esta alternativa, sabemos também como há uma Europa que não pode ser uma camisa de forças para a Constituição, porque não há Constituições de primeira na Europa, nem Constituições de segunda na Europa. A Constituição alemã não é mais importante do que a Constituição portuguesa. E é exatamente isso que afirma a alternativa que se está a constituir. O futuro que passa por esta Assembleia, o futuro que passa por este país, é o futuro de quebrar o ciclo de empobrecimento que PSD e CDS querem continuar. Esse é o verdadeiro plano do Governo. Queremos mudar a vida do país depois do desastre social que foi a governação de PSD e CDS. A única maioria que se expressa no Parlamento é a maioria que rejeitará que PSD e CDS continuem no Governo. A única maioria que se expressa no Governo é a que tem a legitimidade dos votos de um povo que, votando em deputados e deputadas, retiraram a maioria a PSD e CDS, exigindo que eles não continuem no Governo. E por isso, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente da Assembleia da República, senhor Ministro, senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, eu, na antecipação da rejeição, deixo ao senhor Primeiro-Ministro, que o vai deixar de ser, um simples e humilde conselho. Diga ao seu futuro eu que não seja piegas, que saia da sua zona de conforto. Disse.